Bom, fim de ano chegou e uma das metas principais da maioria das pessoas é chegar magro no fim de ano para comer bastante na ceia de Natal, nas confraternizações, na ceia de Ano Novo e muitas vezes não dá certo. E também o primeiro projeto da pessoa quando inicia o ano é: eu vou emagrecer tanto neste ano. E por isso quem está aqui comigo hoje mais uma vez no programa Giro Cidade é a doutora Heloísa Penteado e ela vai falar pra gente aqui um pouquinho dos sabotadores que atrapalham a gente nessa perca de peso, nessa tão desejada perca de peso. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez por a senhora sempre aceitar o nosso convite aqui no nosso programa Giro Cidade. É muito comum as pessoas iniciarem o ano com um projeto de emagrecer, mas nunca dá certo. Aí chega dezembro, quer perder 20 quilos de uma vez só para poder comer muito na ceia. O que acontece? Bom, primeiramente eu também quero agradecer o convite. É comum porque o que acontece? No começo do ano, normalmente nós começamos a refletir sobre o que está acontecendo, né? É realmente uma fase de você poder estruturar algo novo para você. E aí, normalmente, essa questão do emagrecimento, do peso, da qualidade de vida, da saúde, sempre vem à tona. Então, é um momento que você fica mais introspectivo, que você começa a pensar em você. E aí, a pessoa começa o ano todo animado. Né? Mas normalmente o que acontece, que é um primeiro sabotador, é a falta de planejamento. Então ela vai lá no começo do ano, faz todas aquelas promessas de que não vai tomar o refrigerante, que vai fazer o exercício e tudo mais. Aí chega dia 2, dia 3 de janeiro, só que ela não se planejou para que isso aconteça. E aí fica só nessa fase mesmo da promessa. E como planejar? Qual seria a forma correta então de planejar? De planejamento? Eu acredito que o primeiro passo é realmente decidir e entender a importância de que aquilo ali tem na sua vida, né? Porque falar assim, eu quero emagrecer é muito fácil, né? Mas entender que isso é importante, que isso vai te trazer benefícios, colocar essa importância faz você agir depois do dia 1º, né? Lá no dia 2. E aí a grande diferença que a gente pode pensar é em começar devagar. Então, eu quero emagrecer 10 quilos no próximo ano. Então, primeiro, pensa o que você pode mudar, que seja pequeno, que seja devagar, e você vai melhorando isso ao longo do tempo. Eu acredito que o primeiro grande erro das pessoas seja querer fazer tudo num dia só. Sim, a pressa atrapalha. Isso. Lá no dia 2, para quem está empolgado, ele quer fazer exercício de manhã, de tarde, de noite, ele quer cortar toda a comida, e normalmente isso ele não vai conseguir dar continuidade. Então, primeira coisa, planejar. Segunda coisa, ir um passo de cada vez, e um pouquinho mais devagar. Sim, os maus hábitos também atrapalham nesse processo? Com certeza, né? E aí eu sempre falo que para a gente emagrecer e manter um peso, a gente precisa realmente mudar hábitos. Não só fazer uma dieta, né? Só ficar ali por um tempo sem comer os alimentos. E isso, claro, vai trazer um emagrecimento, mas manter esse peso, você precisa mudar o hábito. Então, eu sempre falo, começa pelaquilo que mais te atrapalha. Qual o seu hábito, o seu pior hábito? Começa por ele, muda ele. A hora que você estiver bem nessa situação, aí você começa a pensar em um próximo passo. Sim, as pessoas elas começam geralmente sem o auxílio de algum nutricionista, de algum profissional da saúde e também de uma forma radical. Eliminam o carboidrato de uma hora para outra ou a proteína para ter aquele resultado mais rápido e como a senhora falou, isso atrapalha. Com certeza, porque o nosso corpo, ele tem um hábito, ele tem um metabolismo, né? Então, vamos pensar numa pessoa aí que come muito, que bebe muito, que toma muito refrigerante e do nada ela corta, ela faz algo muito radical. O corpo dessa pessoa, ele não entendeu isso. Na cabeça dela, ela colocou, né? A partir de amanhã eu não como nada de carboidrato. Mas o corpo não responde assim tão rápido. Então, por isso que eu falo que o ideal é procurar um profissional para te ajudar a estruturar isso de uma forma que o seu corpo se adapte. Que daqui 3, 4 meses você consiga manter esse ritmo. Sim, até porque quando chega o final de ano, igual a ceia de Natal já passou, tá vindo aí o Ano Novo, o interessante, a pessoa ela não precisa querer comer tudo de uma vez. Eu acho que a gente já pode começar a se controlar ali mesmo na ceia, não
deixar de comer, mas comer aos poucos, seria esse o ideal? Como a senhora indica? Então, essa fase entre o Natal e o Réveillon, as pessoas acham que é para emendar uma festa na outra. Sim. Né? E eu sempre falo, passou o Natal, teve lá a ceia, come, né? Curte aquele momento, mas não exagera na quantidade. No dia 26, volta para sua rotina. Então, se você já tem uma rotina saudável, se você já está se planejando para isso, volta para ela. Nesse meio tempo, nós temos dias aí, você pode fazer uma desintoxicação do seu corpo, você consegue equilibrar as coisas. Uma coisa é você comer um pedaço de panetone em um dia e você ficar comendo um pedaço de panetone por uma semana. Isso vai fazer um estrago. Né? Isso vai fazer uma diferença. Então, seja pontual, eu sempre falo. Aproveite os momentos, mas equilibre durante o dia, durante a semana. Então, se vai ter uma confraternização no trabalho à noite, durante o dia, leva a alimentação normal, saudável, faz seu exercício, faz certinho. Mesmo que, eu vou perder tudo lá na reunião, na festinha, você não vai perder. Você vai conseguir equilibrar. Sim, outro erro também, voltando aos sabotadores aqui, de quando as pessoas começam esse processo de emagrecimento no início do ano, é fazer muito exercício físico. Isso também não vai trazer o resultado almejado. Como eu falei da questão metabólica, né? O corpo, ele demora um pouquinho para entender. Então, como eu falei, eu sempre gosto de dar o exemplo para as pessoas que a velocidade que a gente tem de pensamento é diferente da resposta que o nosso corpo tem a isso. Então, eu decidi que eu quero correr 10 quilômetros. Tá, eu decidi, mas meu corpo ainda não está preparado para isso. Então, eu tenho que fazer gradativamente. E uma pessoa que estava completamente sedentária, se ela já começa a fazer de uma forma, um esforço muito grande, ela pode até trazer lesão, ela pode se machucar. E aí é quando a pessoa faz um dia e fica sentindo dor o resto da semana. E aí ela desiste de fazer, porque ela quis fazer tudo num dia só. Então, fazer devagar, vai no seu limite. Né? Você quer correr? Então, começa caminhando, meia hora. Né? E aí você vai evoluindo isso aos poucos. Sim. E existe muita forma de sabotação. Uma delas, doutora, eu acho que são os amigos sabotadores. Tem aquele amigo que fala, vamos comer só hoje, você não precisa. Também temos que ter cuidado com isso. Na verdade, a gente tem que pensar assim, que os amigos... eles vão te levar para onde eles querem, né? Então, se o seu amigo quer comer, se ele não está preocupado com a questão do peso dele, ele vai te levar para esse caminho. E aí parte de você pensar o que é melhor para você. Né? Ninguém vai deixar de ser seu amigo se você não quiser ir comer ou se você quiser ir num lugar e não comer o que ele exatamente está comendo. Então, eu sempre gosto de dizer que é uma questão de você decidir antes de sair de casa. A gente vai ter lá uma reunião no trabalho com os amigos, né? Um amigo secreto. Beleza, mas aí você já se mentalmente trabalha e pensa assim, o que eu posso comer lá? Do que tem lá, o que eu vou escolher? E aí você mantém aquilo que você decidiu. Um grande problema e um grande sabotador é que a pessoa decide, mas ela não cumpre aquela decisão. Então ela fala, eu não vou beber cerveja nessa reunião. Mas chega lá, as pessoas oferecem, e aí ela acaba cedendo. E esse é o grande erro. Doutora, outra coisa que acontece também, hoje na internet nós temos inúmeros tipos de dietas, de como perder peso facilmente, mas é importante a pessoa que pretende emagrecer procurar um profissional de saúde, porque conversando com o profissional vai saber o tipo de emagrecimento que vai ajudar e vai conhecer o corpo, o metabolismo e assim ela vai perder peso de uma forma saudável. Primeiro a gente tem que pensar que se você não tem uma pessoa para te auxiliar, talvez você vai ficar tentando algo que não é ideal para você. Por isso que é legal ter uma pessoa para conseguir olhar você de fora, ver toda a sua história. Né? No meu consultório eu pergunto para a pessoa desde a infância, né? Como que foi esse peso. Então eu tenho toda uma história inserida para a gente poder chegar numa alimentação, num estilo de vida que realmente funcione para a pessoa. Por isso que é tão importante ter uma pessoa que está capacitada, que estudou, que está preparada para te ajudar. Sim. Outra pergunta também, nós já falamos, é a pessoa querer ter um modelo que ela não vai conseguir alcançar. Hoje na internet a gente tem aquelas várias pessoas que têm uma vida fitness, que tem o hábito de comer comidas saudáveis e a pessoa vê ali na rede social, eu quero ser igual fulano. E muitas vezes não é aquilo que é o ideal para ela.
Primeiro a gente tem que pensar que nem tudo que está na rede social é realmente real, né? É muita foto, é muita montagem, né? É um momento do dia da pessoa e você acredita que a pessoa vive aquilo 100%. Então, primeiro a gente tem que refletir se realmente ela tem esse estilo de vida. E também começar a pensar, como você falou, a gente tem uma genética, né? Eu tenho uma história, eu tenho a minha genética, da onde eu vim. E o meu corpo vai ser baseado nisso. Então, não adianta eu querer ter uma perna fina, sendo que a minha genética é de ter uma perna mais grossa, de ter um quadril um pouquinho mais largo. A gente tem que pensar no que é ideal para nós. Por isso que é tão interessante a gente pensar de uma forma individualizada na alimentação, na atividade física, no estilo de vida. Porque cada pessoa é diferente. Né? Mesmo filho gêmeos, eles são diferentes. Né? Eles têm corpos diferentes, genéticas diferentes e o metabolismo funciona de uma forma diferente. E como eu falei, a rede social, ela floreia muito as coisas. Nem sempre é tão bonito como se parece. É verdade. Doutora, então eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Eu quero que a senhora deixe aí uma mensagem para os telespectadores, os pacientes da senhora de um feliz 2018 e também pode deixar a clínica, o telefone para quem tem interesse em procurar a senhora. Bom, eu que agradeço novamente estar aqui, sempre é um prazer para mim. O que eu queria dizer para 2018 é que é um ano que está surgindo, que são novas oportunidades e você tem que pensar, né, no que vai ser melhor para você em 2018. Não faça planos porque as pessoas fazem planos, faça aquilo que realmente você quer. Se o seu ideal não é emagrecer, não pensa nisso. Pensa naquilo que realmente vai trazer algo melhor para você. E pensar também que a gente tem um ano inteiro para mudar, não é tudo em um dia só. Né? Então a gente tem que ter essa paciência aí. Eu quero desejar um 2018 maravilhoso para todo mundo. O meu local de atendimento é o Hospital Monte Sinai. Se você tiver interesse em marcar uma consulta, nós começamos os trabalhos a partir do dia 8 de janeiro. Pode ligar no 3535-3600, ramal 266. Ok, mais uma vez, então, muito obrigada. E tá aí as dicas da doutora Heloísa Penteado, nutricionista. Se você quer emagrecer, quer perder peso, não comece de uma hora para outra, procure um profissional de saúde e com certeza aí você vai ter o seu resultado almejado de uma forma saudável. Mais uma vez, muito obrigada e esse foi o nosso bate-papo de hoje.